Bom dia! Iniciando mais um cafezinho com o Nutri, hoje dia 16 de março, já estamos na metade do mês de março, mais uma semana iniciando e nada melhor que iniciar com uma live para falar sobre nutrição, emoções, comportamento alimentar, tudo que pode levar ou deixar de levar você aos resultados que você sempre deseja. Para você que está entrando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para você que não conhece aqui a nossa live, todas as segundas-feiras a gente entra ao vivo aqui para falar sobre nutrição, mas também tudo que envolve esse mundo da mudança do estilo de vida, do emagrecimento, do ganho de massa muscular, das canetas emagrecedoras, mas um pouco além de uma dieta, de um exercício. Outras questões que influenciam aí você ter seus resultados, tá bom? Então vou deixando aqui para mim, de onde vocês são, cidade, estado, para que eu possa te conhecer cada vez melhor, tá? Pessoal, o tema de hoje, quero falar sobre uma questão que tem pessoas que já ouve bastante isso na internet, tudo aí de consultórios, psicologia, mas é uma questão voltada para a fome emocional, tá? Por que é importante a gente falar sobre isso? Vamos pensar o seguinte, nosso dia é repleto de emoções, né? Ansiedade, cansaço, estresse, alegrias, né, tristezas, e muitas vezes o alimento ele acaba sendo o ponto final dessa linha, né? Então a gente tem um dia aí estressante, um dia iniciando uma semana. Vamos pensar o seguinte, a gente coloca planos, né, metas para essa semana que está iniciando, mas vamos supor que hoje, segunda-feira, o seu dia já não saia como você deseja. E muitas vezes a gente acaba conectando essas emoções a um conforto, a um alívio, muitas vezes pelo alimento, tá? Muitas pessoas falam, Luiz, minha questão aí, eu chego em casa, não consigo me controlar, tive um dia difícil no trabalho. Tem estratégias para a gente trabalhar nesses momentos, mas é muito importante que nós, para a gente dar um passo atrás nessas questões, né? A gente entender o que leva a gente a ter essa forma emocional, tá? Porque se a gente não trabalhar esse antes, você vai viver de estratégias pontuais para esses momentos onde você acaba comendo pelas emoções, tá bom? Então, um ponto importante para a gente começar a iniciar nosso bate-papo aqui, pessoal, é uma coisa interessante, né? Hoje se fala muito de inteligência emocional. Sentir emoção não é um problema. Não é um problema a gente ficar estressado, não é um problema a gente ficar bravo, isso faz parte de nós. Muitas vezes a gente vive situações que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Então é necessário algum tempo, mudança de ambiente, várias questões influenciam para que a gente possa mudar. Então, ansiedade, estresse, o cansaço, eles fazem parte da nossa vida, eles vão acontecer, tá? Então quando a gente parte daí, pessoal, é uma coisa que parece que quebra uma crença na nossa cabeça. Porque, vamos lá, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, muitos podem entender assim que inteligência emocional não é ficar bravo, não é sentir estresse, é você viver zen o dia inteiro, isso não existe, tá? Inteligência emocional é você saber usar a emoção no momento certo. Então, o estresse que muita gente recrimina, estressar, é importante, né? O estresse ele é importante para o nosso organismo para determinadas ações do dia a dia, né? O hormônio do estresse ele é liberado, para vocês terem uma ideia, mais no período da manhã. Para que isso? Para que a gente venha aqui, faça live, fale com energia e tenha energia para a gente começar a trabalhar, a gente cumprir as nossas ações da semana. Então, todas as emoções, todos esses sentimentos, eles são importantes para o nosso dia a dia, tá? Então, vamos partir desse princípio que é muito importante, tá? Ansiedade, né? Hoje é uma emoção, né, que a gente, quase todos os dias a gente tem, né? Acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tem ansiedade e é difícil encontrar nessas pessoas um dia que nós não ficamos um pouco, porque a gente vive pensando um pouco para frente, né? Os especialistas dizem, né, que para a gente diminuir essa ansiedade, a gente precisa viver mais no momento presente. E sim, isso é um trabalho que a gente pode fazer, inclusive na sua alimentação, tá? Muitas vezes a gente come não estando presente no momento da alimentação, a gente não presta atenção na montagem do nosso prato, a gente não presta atenção na nossa mastigação. Eu fiz umas lives aí, acho que umas 3 semanas atrás, falando muito sobre isso, sobre mastigação, tudo isso, porque é um momento que a gente não presta muita atenção. Mas voltando pela questão da ansiedade do dia a dia, por que a gente come estando ansioso?
tá? E isso é importante a gente entender. Luiz, mas isso é biológico? O que seria isso? Por que a gente faz isso? Porque nós temos esse comportamento de quando a gente está muito ansioso, a gente buscar algum alimento, tá? Então vamos lá. Quando a gente se relaciona com alguns alimentos mais palatáveis, o que seria isso? Com mais sabor, alimentos mais gostosos, essas, entre aspas, porcarias, sabe? Chocolate, frituras. A gente começa a liberar alguns hormônios, tá? Como, por exemplo, dopamina, serotonina. E esses dois hormônios, eles geram uma sensação de conforto, de prazer, né? Por isso que a gente tem um termo que a gente usa que é conhecido como comfort food, né? O nome disso, comida confortável, comida que nos traz conforto, tá? Então, quando a gente está ansioso, estressado, e a gente come esse tipo de alimento, é como se aqueles problemas acabassem, tá? Só que daí depois vem um outro ciclo que a gente fala um pouco mais pra frente, que é o ciclo da culpa, né? Porque, pô, se você tá tentando aí emagrecer, se você tá fazendo uma dieta e você deixa se afligir, né? Se deixa acontecer, se isso acontece muitas vezes na sua vida, você concorda comigo que seus resultados vão ficar mais comprometidos, né? Se você tem essa questão de fome emocional quase que diariamente, vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador você chegar a um resultado de emagrecimento, tá? Então por isso que a gente precisa trazer para a consciência, né? Essa live de hoje, pessoal, é para que a gente reflita, né? Se isso acontece com você, comigo acontece, tá? Já falo como que acontece com o Luiz aqui. Mas se acontece com você, para que você possa começar a trabalhar isso no seu dia a dia, tá? E muitas vezes, as pessoas confundem, né? A questão emocional com, Luiz, eu não consigo, eu não tenho disciplina, Luiz, eu sou sem vergonha mesmo, não tenho jeito, Luiz, eu começo uma dieta e nunca tenho jeito. Não é por aí, pessoal, não é esse o caminho que você tem que ter aí na sua mente para que você possa mudar, tá? Não existe isso de ser sem vergonha, de não conseguir, não tem. Muitas vezes você talvez não consiga seguir aí, ter constância, porque talvez a sua estratégia, o seu plano alimentar, o seu plano de treino não esteja adequado aí para o seu estilo de vida, para o que você vive hoje, tá? Isso é muito importante, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, Luiz, eu não consigo. Eu começo, depois de um tempo eu sempre paro. Muito provavelmente porque você não tem encontrado aí o que faz sentido para você, tá? Seja em termos de dieta, seja em termos de treino e assim por diante, tá? E o que acontece quando a gente acaba comendo pelas emoções? A gente vai acabar caindo, pessoal, num ciclo emocional, né? Que a gente fala, né? Que cai num ponto de gente comer, muitas vezes sem perceber. Tem uma ferramenta que eu faço com meus pacientes aqui, quando a gente tem algumas questões difíceis de identificar, que seria o quê? A gente faz um recordatório alimentar. O que seria isso? Durante 14 dias, eu peço para o paciente anotar todas as alimentações, todas as refeições, tudo que come num dia, mas mais importante que isso também, ou tão importante quanto anotar as refeições, é anotar alguns pontos. Por exemplo, anotou ali café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e à noite deu vontade de comer chocolate. Aí vai anotar ali, chocolate. Não só anotar que deu vontade de chocolate, tentar linkar esse consumo do chocolate com algum acontecimento do dia. Pô, eu tô comendo chocolate hoje porque, sei lá, eu tinha um boleto para pagar, não consegui, me gerou ansiedade e eu tô me confortando com chocolate. Estou pedi uma pizza aqui hoje à noite porque tive um dia muito difícil no meu trabalho, então eu tô pedindo essa pizza para me confortar, tá? Esse é o primeiro passo para você começar a mudar essa história, tá? É o primeiro passo, porque foi o que eu falei no início da nossa live, né? Pô, Luiz, mas existem formas de a gente driblar isso? Tem. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que ao invés de você comer um chocolate à noite, você faça aí uma receita fit com whey protein. Whey protein, iogurte, ou leitinho com água, botar uma fruta no meio. Isso pode ajudar você em alguns momentos de forma emocional a não comer um alimento mais calórico, tá? Isso pode ajudar sim, com certeza, e ajuda. Mas até quando você vai viver assim, né?
driblando essas questões, né? Será que não é hora de realmente parar e olhar e falar, caramba, eu preciso olhar por isso, eu preciso entender o porquê dessa forma minha emocional, o porquê que eu sempre vou pro alimento. É muito importante entender, pessoal, que assim, todos nós, ou quase todos nós, né, não vou generalizar, temos fugas emocionais, tá? Muitos de vocês que estão vendo a live aqui têm a fuga emocional na comida, então é no doce, é no sorvete, é na pizza, é no hambúrguer. Muitos têm essa fuga emocional numa bebida alcoólica, muitos têm uma fuga emocional em compras, em drogas e assim por diante, pessoal. Tá? Aqui internet, tá? Hoje em dia, você ficar rolando ali o feed, os stories, né? Por muito tempo, também é uma fuga emocional, porque aquilo ali, ele gera também uma sensação de prazer, né? Porque essas ferramentas de internet, eles vão entregar pra gente o que nós gostamos de ver. Ele não vai entregar uma coisa que você não liga de ver, que você não gosta. Então, como ele vai entregar só coisa que você gosta de ver ali na internet, e também ele vai te liberando essa sensação. Então, talvez, pessoal, nos próximos anos, a gente vai falar mais ainda de fuga emocional voltada para as ferramentas de rede social do que para o alimento. Tá? Eu acredito que o alimento sempre vai existir, tá? Porque o alimento ele ainda é acessível, ele é prático, ele é gostoso, né? É gostoso comer uma comida confortável quando a gente está num momento estressante, vamos dizer assim, tá? Mas as redes sociais elas tendem a substituir isso também, tá? Experimenta você, quando você tiver uma questão emocional, ao invés de comer, pegar o celular e ficar rodando. Não é uma estratégia, tá, pessoal? Ainda não é uma estratégia você fazer isso, tá? Mas se você fizer, talvez substitua aquele ímpeto de comer, tá? Porque, mais uma vez, são segundos que nós precisamos nos atentar para poder driblar essa vontade, tá bom? Então, pessoal, e o que acontece muitas vezes, né? Vamos pensar no ciclo aqui então. Você teve um dia complicado, chegou em casa, comeu pela emoção, deu 5, 10, 15, 20 minutos, sentiu a culpa. Então, essa questão de sentir a culpa é um dos pilares da desistência das pessoas que desistem de emagrecer, das pessoas que desistem de mudar o estilo de vida, tá? Porque essa culpa, ela persegue muitas pessoas que comem muitas vezes nesse momento, tá? Tem vários tipos de culpa, tá? Mas aqui eu tô ligando mais a questão emocional, do comer emocional hoje aqui para vocês, tá? Então, se você não trabalhar as emoções, você vai sentir culpa, que no outro dia você faz uma compensação de, por exemplo, tive um dia estressante, comi muito chocolate à noite, tive culpa, vou acordar no dia seguinte, vou fazer o quê? Vou mudar toda a minha dieta. Vou deixar de tomar o café da manhã, vou comer menos do que está na minha dieta, porque eu comi muito até a noite, né? Vou treinar em excesso, muita gente faz isso. Pô, como eu comi muito chocolate ontem, vou treinar em excesso hoje, tá? Quando eu falo excesso, pessoal, é uma coisa muito além, muito acima, muitas vezes, do que o seu corpo aguenta. Ficar ali 3 horas na academia, coisa acima, tá? Luiz, é errado ficar 3 horas na academia? Depende do seu objetivo, mas de forma geral, um público mais ali normal, que não usa isso para alta performance, 3 horas na academia é um tempo bastante, tá? Mas vamos entrar nesse mérito aqui. Mas eu estou dizendo mais a questão da compensação, tá, pessoal? Então, só para repetir esse ciclo para vocês começarem a entender que muitas vezes vocês estão presos nisso e não conseguem ter resultado. Vamos lá. Segunda-feira, você colocou várias metas aqui da semana. Pô, essa semana vai ser muito boa. Começou o dia, você teve um dia difícil, complicado, desafiador, tá? Você chegou em casa, nossa, que dia difícil, mereço comer um chocolate aqui. Você vai e come um chocolate, pelo merecimento, pelas emoções. Aí depois de 15, 20, 30 minutos, você sente o quê? Culpa. Pô, tá vendo? Segunda-feira já comi esse chocolate, não devia comer esse chocolate. Beleza. Aí você acorda no dia seguinte, vai lembrar do quê? Que você comeu chocolate por culpa, então você faz uma compensação. Aí você entra no ciclo que nesse mesmo dia você faz a mesma coisa e assim você não sai disso, tá? E tem um ponto importante também, pessoal, que a gente precisa distinguir, né? A gente precisa dividir para vocês poderem entender melhor. Eu costumo até dizer muito para meus pacientes aqui. Tem muita questão da fome emocional e a fome fisiológica, né? O que seria a fome fisiológica? A fome fisiológica é aquela necessidade do seu corpo para sobreviver. Então, se você tem uma dieta, por exemplo, aí de 1.700 calorias, para poder
emagrecer, que seja, se você não cumpre essas 1.700 calorias, por exemplo, você vai também chegar à noite ali, o seu corpo pedindo mais energia. Então, vou dar até um exemplo aqui com essa xícara aqui, ó. Geralmente eu dou com uma garrafa, mas dá para entender bem aqui, tá? Vamos dizer que essa xícara aqui, essa caneca, né? É para você cumprir aí as metas fisiológicas do seu dia a dia. Então, 1.700 calorias, tá? Você levanta, você toma um café da manhã ali, um pão com manteiga e café. Vai trabalhar. Aí você vai almoça pouquinho, porque no almoço às vezes a gente não tem muita fome, tá? Você não come à tarde, chega à noite em casa para comer. Aí você consegue ainda fazer um lanche tranquilo, um lanche legal ali tudo, tá? Só que você cumpriu nem metade dessa xícara, dessa caneca aqui de calorias que você precisaria. Então o que acontece? Você começa a entrar num ciclo de ficar beliscando. Você jantou, só que caramba, não passa a minha fome. Vai lá, pega mais um negocinho. Aí pega uma fruta. Aí come um chocolatinho. Nossa, mas não passa essa fome. Aí você vai e come mais um pouquinho. E você fica nesse ciclo infinito de fome ali na noite. E você às vezes confunde essa fome aí, fisiológica, com uma fome emocional. Você fala, caramba, tá vendo? Meu dia é estressante. Não necessariamente. Não necessariamente uma fome emocional, tá? Agora, se você cumpre ali a sua dieta certinho, você acordou, tomou um café legal ali que tá na sua dieta, com frutas, com ovos. Aí você fez um belo almoço dentro das suas calorias, dentro da sua dieta. Você fez um lanche da tarde interessante. Você comeu a hora que chegou em casa à noite e ainda está tendo uma fome incontrolável à noite. E ainda você está tendo muito impulso alimentar, muita compulsão por alguns tipos de alimentos. Aí a gente pode trabalhar com a questão da fome emocional. Tá? Então é importante você fazer essa distinção, porque muitos pacientes chegam no consultório e falam, Luiz, meu problema é a noite, eu não me controlo à noite eu não tenho jeito, a noite é isso, a noite é aquilo. Eu pergunto assim, mas como que tá a sua alimentação durante o dia? Vamos entender a sua alimentação. Daí a pessoa me conta exatamente esse histórico alimentar que eu falei para vocês aqui, de um baixíssimo consumo durante o dia, que vai refletir na noite. E muitas vezes esse reflexo à noite, você acaba se confundindo com fome emocional, e não é, tá? Legal, né? Legal esse ponto para vocês poderem identificar. Então, são duas tarefas que eu vou dar para vocês poderem trabalhar para poder tentar solucionar ou poder pelo menos melhorar esse aspecto aí na sua vida, tá? Primeiro ponto, pessoal, essa questão da fome fisiológica para a fome emocional. Você está comendo bem durante o dia? Você está comendo uma quantidade de calorias suficiente para te ajudar ali no dia a dia e chegar em casa à noite com menos fome? Tá, essa é a primeira avaliação que você tem que fazer. Não, Luiz, não tô. Como pouco durante o dia, então já para por aí, já vê sua dieta. Se você não tiver uma dieta, procura um nutricionista, estamos aqui disponíveis para isso, né? Para que possa ajustar essa quantidade de calorias sua diária. Legal, bacana. Ajustou essa parte? Beleza, agora vamos para a questão da fome emocional. Luiz, mesmo assim, minha dieta está ajustada, eu chego em casa com muita fome. Segunda tarefa para vocês. Identificar o porquê que você sente essa vontade de um alimento específico à noite. É um estresse de trabalho? É uma questão financeira? É uma briga familiar? É com o filho, com o marido, com a esposa, seja o que for, pessoal, tá? Aqui é um ponto bem assim, bem importante. Se você não, de certa forma, não solucionar essa questão emocional, você sempre vai ter o alimento como fonte de conforto, tá? E aqui eu não estou falando para você solucionar do tipo de terminar o relacionamento, não é sobre isso. Mas você precisa achar uma solução. Você precisa achar uma forma de se comportar perante essa situação. Vou dar até um exemplo pessoal da minha vida aqui para vocês. Já contei algumas vezes que há 6 anos, mais ou menos, eu emagreci 20 quilos em 3 meses, tá? Mas antes disso, eu trabalhava em outra área da minha vida. Eu também sou formado em engenharia, então eu trabalhava numa parte de engenharia, indústria, que eu não era feliz, não gostava, não era satisfeito profissionalmente falando, né? E aquilo me fazia todos os dias à noite, ou a maioria dos dias, ter comportamentos alimentares e emocionais. Então eu bebia mais, eu comia muito doce, eu comia em grandíssimas quantidades, então durante um tempo, me levou a ter ali 20 quilos a mais de balança, tá? Como que eu identifiquei isso? Como que eu entendi que esse era um problema? Foi quando realmente eu entendi que eu precisava retornar para a minha área que eu gosto, que é a nutrição,
que é a área que eu estou falando para vocês aqui hoje. Eu já estou há 6 anos de volta, formado há 20, mas voltei há 6 anos para nutrição, onde realmente é a área que eu amo falar, estar com vocês aqui, eu agora, sei lá, 30, 40 minutos falando aqui, e para mim é um prazer muito grande. Então, quando eu entendi que a questão profissional para mim era um problema, o meu melhor caminho foi sair daquele lugar. Mas para você pode ter outros caminhos, tá? Se for profissional, entendeu? A questão é assim, criar consciência do problema, tá? Muitas vezes a gente não quer olhar pelo problema. Vamos pensar aqui, ó. Quem nunca estava numa situação financeira complicada e evita entrar no banco para ver? Isso é fugir do problema, concorda comigo? Se eu estou com uma questão financeira complicada e eu não entro ali no banco para ver essa situação, eu estou fugindo, eu prefiro não olhar do que olhar e resolver. É mais ou menos o que a gente está falando aqui hoje. Então, você olhar por esses comportamentos que levam você a comer aí mais pelas emoções, vai fazer com que você entenda, talvez naquele primeiro momento você não consiga mudar isso, tá? Talvez, né, pô, beleza, Luiz, entendi que meu problema aqui é profissional. Entendi que aqui eu trabalho no que eu não gosto, eu faço todos os dias o que realmente me chateia, mas eu não consigo mudar isso agora. Beleza, pessoal, esse é o primeiro passo, você entendeu. Quando você entende, você começa a buscar estratégias para mudar isso, tá bom? Pessoal, acho que era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje em relação à fome emocional, tá? É um dos pontos principais que fazem com que as pessoas não tenham resultados, tá? Porque de nada adianta você treinar, você dormir bem, você beber água, você seguir a sua dieta, se você tem muitos consumos emocionais aí durante o dia, durante a semana, durante o mês, tá? Você vai acabar andando num círculo de não ter resultado que você deseja por uma questão que você não está resolvendo, tá bom? Então olha, para quem está entrando agora, volta na live do início, para quem está vendo gravado, veja de novo, encaminha para quem você acha que também sofre por isso, né? Como eu falei no início. Quem não tem a questão emocional, primeiro ponto. E muitas pessoas acabam recorrendo ao alimento na forma emocional, tá? Só para finalizar, tem 2 pontos também, um ponto que eu preciso te falar. Muitas vezes, tem pessoas que nas emoções comem demais, comem coisas que não deveriam. E tem pessoas também, pessoal, que não comem. Tem pessoas que não sentem fome, que perdem o apetite. Olha que interessante. Mas também esse caminho é um caminho de não resultado. Não achem você que ficar sem comer também vai trazer resultado, tá? Pode até trazer uma perda de peso para você, mas uma perda de peso sem qualidade, perda de peso em massa muscular e assim por diante, tá bom? Pessoal, para quem está entrando agora, volta na live do início lá, vai ficar gravado no meu feed, dá uma olhadinha. O papo hoje foi sobre fome emocional, muito bacana, tá bom? Agradeço de coração todos vocês que estão acompanhando as lives aí todas as semanas, que estão curtindo, que estão encaminhando, estão compartilhando. Semana que vem estamos aqui mais live e durante a semana teremos vários conteúdos aí para tocar nesses pontos que eu trago para vocês, além da nutrição, além da dieta, além de exercício, beleza? Pessoal, excelente dia para todos vocês, uma excelente semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus, tamo junto, até mais, valeu!